No coração da história antiga, um líder se destaca como um ícone imortal da conquista e da ambição desmedida. Alexandre, o Grande, figura como uma força titânica que moldou o curso dos eventos em um mundo vasto e diversificado. Sua saga é um épico de coragem, estratégia e visão que ecoa através dos séculos, deixando um legado que transcende fronteiras geográficas e cronológicas. Nascido em uma Macedônia dividida por intrigas e ambições, a ascensão de Alexandre foi marcada por uma educação incomparável, onde a influência de seu ilustre mentor, Aristóteles, se misturou com a tutela de seu pai, Felipe II. Essa combinação única de sabedoria intelectual e força militar moldou um líder excepcional desde tenra idade. A conquista de um império começou com a herança turbulenta deixada por Filipe II. Logo após assumir o trono macedônio, Alexandre enfrentou desafios internos e externos, consolidando seu poder e forjando uma determinação inquebrável para estender as fronteiras de seu reino para além dos limites conhecidos. Nesta jornada épica, cada capítulo da vida de Alexandre se desdobra como uma peça de um quebra-cabeça colossal. Desde suas primeiras vitórias na Ásia Menor até a queda do Império Persa em batalhas lendárias como a de Gaugamela, sua ambição não conhecia fronteiras geográficas. No entanto, como todas as grandes narrativas, a história de Alexandre, o Grande, é marcada por triunfos imensuráveis, mas também por limites intransponíveis. Enquanto seu exército ansiava por novas conquistas, a pressão do desconhecido e os desafios logísticos trouxeram uma conclusão inevitável a essa busca incessante. Mesmo após sua morte prematura, as sementes plantadas por Alexandre floresceram em um legado vasto e duradouro. Sua influência reverbera até os dias atuais, moldando não apenas mapas geográficos, mas também os alicerces da cultura, política e filosofia ocidental. Esta é a história de um homem cujo nome transcende sua própria existência, um conquistador cujo legado é imortal. É a saga de Alexandre, o Grande, uma narrativa que desafia o tempo e continua a inspirar a busca incessante pelo desconhecido e pelo extraordinário. Na Macedônia do século IV a.C., um jovem destinado à grandeza nasceu, Alexandre, filho do ambicioso Filipe II e da rainha Olímpia. Desde cedo, ele foi imerso no mundo da política e da guerra, moldado por seu pai para ser um líder formidável. Sua educação foi confiada ao famoso filósofo grego, Aristóteles, cujo ensino abriu as portas do conhecimento e da sabedoria para o jovem príncipe. Felipe II, reconhecendo o potencial de seu filho, permitiu que Alexandre participasse de assuntos militares e políticos desde tenra idade. Essa exposição precoce à governança e estratégias militares fez com que ele absorvesse conhecimentos vitais sobre liderança e comando. A relação entre pai e filho, embora repleta de complexidades e tensões, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de Alexandre como líder. A influência de Felipe foi inegável, mas também foi a sua ausência, quando suas campanhas militares frequentemente o afastavam do convívio familiar. Após a conquista do reino de Tebas por Filipe, a oportunidade para Alexandre ascender ao trono tornou-se mais iminente. Os eventos que levaram ao assassinato de Filipe II, em meio a intrigas palacianas, precipitaram a ascensão meteórica de Alexandre, então com apenas 20 anos, ao trono da Macedônia. Aqueles que inicialmente duvidavam da capacidade de Alexandre de manter a estabilidade no reino logo seriam surpreendidos. Sua firmeza, aliada à astúcia política, garantiu sua posição como líder indiscutível da Macedônia. Aristóteles, que havia nutrido grandes esperanças no jovem Alexandre, certamente se orgulharia do rei que seu antigo aluno estava destinado a se tornar. Sob a tutela de grandes mentores e imerso na intriga política desde jovem, Alexandre estava pronto para abraçar seu destino e forjar um legado que ecoaria através dos séculos. Na imponente sombra de Filipe II, o jovem Alexandre se via destinado a seguir os passos de um líder formidável. A Macedônia, sob o reinado de Filipe, experimentava um período de expansão e consolidação de poder. A relação entre pai e filho, embora marcada por desafios, era fundamental para o destino da nação. O governo de Filipe II, caracterizado por habilidades estratégicas e uma visão de unificar os estados gregos sob uma única bandeira macedônia, não apenas inspirou Alexandre, mas também estabeleceu a base para sua futura conquista. Em um ato audacioso, Felipe unificou as cidades-estado gregas sob sua liderança, um feito notável que preparou o terreno para a expansão além das fronteiras gregas. A ascensão de Alexandre ao trono,
após o assassinato de Filipe II, não foi isenta de desafios. Enquanto a Macedônia enfrentava ameaças internas, Alexandre rapidamente consolidou seu poder, demonstrando uma astúcia política que refletia a tutela de seu pai. A eliminação de potenciais rivais e a reafirmação do controle sobre a Macedônia revelaram o início de um líder astuto e decidido. As conquistas iniciais de Alexandre na região balcânica e na Trácia fortaleceram sua posição como um comandante militar competente. No entanto, a verdadeira prova de sua habilidade estratégica viria na campanha contra os persas, um desafio monumental que definiria o curso de sua história. O legado de Filipe II, misturado à personalidade magnética de Alexandre, moldou não apenas a política macedônia, mas também delineou o caminho para a grandiosa conquista que estava prestes a se desenrolar. A história da Macedônia, agora entrelaçada com a saga de Alexandre, testemunharia uma era de mudanças monumentais e realizações extraordinárias. Com a coragem de quem ansiava por provar sua destreza militar e expandir o legado macedônio, Alexandre liderou seu exército em direção à Ásia Menor. Sob o céu vasto e os olhares expectantes, a Batalha de Granico marcou o início de suas conquistas. Com engenho estratégico, atravessou o rio com habilidade, desafiando os persas com sua ousadia. Atravessando territórios desafiadores, a confiança de Alexandre permanecia inabalável. Os encontros iniciais foram testes cruciais, moldando sua abordagem militar. Seu exército, coeso e determinado, enfrentou os desafios com uma precisão que demonstrava não apenas força, mas também astúcia estratégica. Ao cruzar espadas com os persas em Granico, a astúcia de Alexandre se revelou. Apesar das dificuldades do terreno e da habilidade defensiva dos persas, ele encontrou uma brecha, aproveitando-se da força de seu exército e de sua própria habilidade tática para emergir vitorioso. A batalha não apenas garantiu a primeira vitória notável de Alexandre sobre os persas, mas também serviu como um ponto de virada. Sua reputação como líder militar habilidoso começou a se solidificar, inspirando lealdade e temor em iguais medidas entre seus soldados e os povos conquistados. Com a vitória em Granico, Alexandre pavimentou o caminho para suas futuras campanhas, estabelecendo um padrão de estratégia audaciosa e tenacidade militar que o acompanharia ao longo de suas conquistas na Ásia Menor e além. Na jornada épica de Alexandre, o Grande, o Egito surgiu como um capítulo fundamental de suas conquistas. Após a vitória na Ásia Menor, sua visão de domínio se expandiu em direção ao sul, em direção às terras do Nilo. Ao aproximar-se do Egito, as cidades se renderam sem resistência. O povo egípcio, descontente com o domínio persa, acolheu Alexandre como libertador. A conquista do Egito não foi apenas militar, foi também cultural. Ao chegar em terras egípcias, Alexandre foi recebido como um salvador. O povo saudou como faraó, em um gesto simbólico, ele foi coroado em Mênfis. A lendária cidade de Alexandria nasceu sob sua orientação, um farol de conhecimento e cultura que se tornaria uma das maiores cidades do mundo antigo. Alexandre mergulhou na cultura egípcia, honrando seus deuses e buscando legitimidade como um líder divinamente reconhecido. Ele visitou o oráculo de Amon em Siva, onde foi proclamado filho de Zeus. Isso fortaleceu sua posição como governante e líder divino, uma fusão estratégica de culturas para solidificar seu controle. A fundação de Alexandria mostrou sua visão de um futuro grandioso. A cidade tornou-se um centro de comércio e conhecimento, abrigando a famosa Biblioteca de Alexandria, onde intelectuais de todo o mundo antigo se reuniam para trocar ideias e conhecimentos. Sua passagem pelo Egito não foi apenas uma mera conquista, foi um marco na história da civilização. A fusão cultural entre os macedônios e os egípcios sob seu governo deu origem a um período de esplendor e inovação, deixando um legado que ecoou por séculos após sua partida. Assim, o Egito se tornou não apenas uma adição territorial ao Império de Alexandre, mas um reflexo da sua capacidade de unir povos diversos e criar um legado duradouro que transcenderia sua própria vida. No alvorecer de uma manhã de outono, o destino de impérios pendia no equilíbrio tênue de uma planície vasta. Alexandre, o jovem conquistador macedônio, e Dário III, o imperador persa, preparavam-se para um embate monumental. O campo de Gaugamela tornará-se o palco onde o curso da história se desenharia. As fileiras gregas e macedônicas aguardavam, ordenadas e disciplinadas, enquanto os contingentes persas, com sua imensidão e diversidade, se estendiam pelo horizonte.
A tática meticulosamente planejada por Alexandre começou a se desenrolar. A cavalaria avançou, habilmente manipulada para romper as linhas persas, enquanto a infantaria pesada se posicionava para confrontar o avanço do inimigo. A estratégia singular de Alexandre revelou sua genialidade. Com movimentos rápidos e astutos, ele desmantelou a coesão das forças persas. A utilização brilhante de seus falanges e o choque controlado de suas unidades de cavalaria causaram uma desordem caótica entre as tropas inimigas. No coração do campo de batalha, o duelo entre Alexandre e Dário personificou a luta titânica entre os dois impérios. As habilidades táticas e a ousadia de Alexandre encontraram um adversário formidável na sagacidade de Dário. No entanto, apesar da bravura persa, a maré da batalha inclinava-se em favor dos macedônios. A derrota iminente tornou-se inevitável quando a linha de comunicação persa foi cortada, isolando as tropas de Dário. Os flancos persas, enfraquecidos pela estratégia astuta de Alexandre, foram envolvidos e dominados. A queda do Império Persa parecia iminente. Com a fuga de Dário III do campo de batalha, a vitória de Alexandre em Gaugamela estava assegurada. O impacto dessa batalha transcendeu as fronteiras físicas, foi o golpe fatal no coração do Império Persa. A partir desse momento, a ascensão meteórica de Alexandre se tornou um capítulo inegável nos anais da história, marcando o declínio do Império Persa e a ascensão do domínio macedônio na Ásia. Enquanto as vitórias se acumulavam, o apetite por conquista de Alexandre não cessava. Sua ambição o impelia para o leste, rumo à Pérsia, e além, em direção à Índia. O vigoroso exército macedônio seguia seu líder incansável através de terras desconhecidas e desafiadoras. As planícies da Pérsia caíram diante da fúria militar de Alexandre. Cidades foram subjugadas, reis rendiam-se e territórios eram absorvidos rapidamente. No entanto, à medida que se aventuravam mais profundamente no território persa, a resistência tornava-se mais feroz. Batalhas intensas e estratégias inovadoras eram necessárias para superar os desafios apresentados pelos exércitos persas. O avanço para a Índia foi um teste supremo para a determinação e a coragem de Alexandre. Seus soldados enfrentaram condições climáticas extremas, terrenos difíceis e inimigos obstinados. A batalha contra Poros, o rei indiano, na margem do rio Hidáspes, tornou-se um ponto crucial nessa jornada. Apesar da vitória, a exaustão e o desejo por caça começaram a afligir o exército e, principalmente, seus generais. A lealdade de seus homens estava em jogo, e Alexandre, conhecendo os limites de sua conquista, decidiu recuar. A decisão de retornar à Babilônia foi uma marca crucial na expansão do seu império, pois sinalizou um ponto de inflexão, onde a ambição foi contida pela realidade da logística e do cansaço das tropas. Essa incursão pelo leste estendeu as fronteiras do mundo conhecido, mas também revelou os limites da conquista. O esforço para além do território persa mostrou a magnificência e a fragilidade das ambições de Alexandre, destacando a imensidão das terras por conquistar e os desafios implacáveis que enfrentou. No apogeu de seu domínio, Alexandre, o Grande, enfrentou limites que desafiaram sua ambição incansável. Seu exército, outrora invencível, começou a demonstrar sinais de fadiga após anos de campanhas épicas. A vastidão dos territórios conquistados revelou-se um duplo desafio: a distância dos laços familiares e a resistência das populações locais. Com o indo à vista, seus generais expressaram crescentes preocupações. Os planos de Alexandre para continuar avançando eram confrontados pelo esgotamento das tropas e pelas desconfianças que pairavam sobre a viabilidade de estender ainda mais suas fronteiras. À medida que o exército se aproximava dos limites geográficos, a pressão dos soldados crescia. Eles clamavam pelo retorno à terra natal, ansiando pela estabilidade que outrora conheciam. A perspectiva de novos territórios e riquezas não era mais suficiente para aplacar a exaustão e o anseio por caça. A determinação de Alexandre era indiscutível, mas a compreensão de seus próprios limites tornava-se inegável. Com relutância, ele consentiu em dar início à retirada, optando por não desafiar os horizontes que se estendiam à sua frente. O retorno à Babilônia, uma vez glorioso, agora parecia um sinal dos limites alcançados. O império de Alexandre, embora vasto, mostrava-se inalcançável além daqueles pontos. Essa decisão marcante, de aceitar os limites da conquista, ecoaria por séculos na história do mundo antigo.
No turbilhão dos tempos antigos, a morte de Alexandre, o Grande, foi velada por um véu de mistério. Em meio às vastas terras que havia conquistado, sua vida abruptamente cessou, desencadeando incertezas e disputas sobre seu legado. O palco final foi a Babilônia, onde o grande líder sucumbiu a uma doença misteriosa. Mitos e teorias surgiram em torno de sua morte prematura, alimentando especulações sobre envenenamento, malária ou até mesmo envenenamento por álcool. O véu do desconhecido pairou sobre a verdade, obscurecendo os eventos que levaram à partida deste titã dos tempos antigos. Enquanto a morte o arrebatava, os poderosos generais de Alexandre, seus diádocos, emergiram como figuras centrais. O império que ele forjara com ardor e coragem foi despedaçado por ambições pessoais e rivalidades políticas. Uma disputa fervilhante pela sucessão dividiu as terras conquistadas, resultando em guerras entre os generais que desejavam reivindicar uma porção do vasto legado de Alexandre. A vastidão do império, outrora unificado sob um único domínio, logo se fragmentou em pedaços menores, cada um controlado por um desses generais ambiciosos. Ptolomeu no Egito, Seleuco na Pérsia, Antígono na Anatólia, nomes que se ergueram como senhores de terras que outrora haviam sido governadas por um único homem. Apesar da desintegração de seu império, o legado de Alexandre transcendeu fronteiras e eras. Suas conquistas não apenas redimensionaram mapas, mas também abriram caminhos para a disseminação da cultura grega e a fusão de civilizações. A fundação de cidades, incluindo a lendária Alexandria, tornou-se farol do conhecimento e centro cultural que resistiu à passagem dos séculos. Seu legado militar, estratégias inovadoras e visão unificadora influenciaram líderes e comandantes ao longo dos séculos. A busca pela Alexandria ideal, uma sociedade unida por culturas diversas, ecoou nos anais da história, inspirando governantes, visionários e filósofos. A morte de Alexandre, envolta em mistério, encerrou uma era e deu início a outra de incertezas e mudanças. Seu nome e suas façanhas ecoam através do tempo, deixando um legado imortalizado não apenas nos livros de história, mas na própria essência da civilização ocidental e além. No desfecho da Era de Alexandre, um legado monumental ecoa através das eras. Sua vida, marcada por conquistas audaciosas e um intelecto inigualável, transcende o tempo, deixando um legado que se entrelaça à própria essência da história. O impacto de suas campanhas abriu fronteiras, mesclou culturas e ergueu impérios que moldaram não apenas territórios, mas também ideias e intercâmbios entre civilizações. A visão de um mundo unido sob seu comando, onde gregos e orientais poderiam coexistir, ecoa em discussões contemporâneas sobre unidade global. Sua morte precoce desencadeou um vazio imensurável e disputas entre generais ávidos por poder, resultando na divisão de seu vasto império. No entanto, o fio condutor da sua conquista alimentou o surgimento de dinastias que perpetuaram sua visão por séculos, como os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Ásia. É inegável que sua herança transcende o domínio territorial. O legado de Alexandre ressoa na disseminação do conhecimento, na fundação de cidades e no intercâmbio cultural entre povos distantes. Sua fundação da icônica Alexandria, um farol do saber, abriu portas para a preservação e expansão de ideias que iluminaram o mundo. Alexandre, um visionário cuja busca pela grandiosidade deixou um legado complexo e multifacetado. Sua influência persiste em estratégias militares, no intercâmbio cultural e no debate sobre a natureza do poder e sua gestão. Seu lugar na história é indiscutível, um homem cuja vida foi um épico de conquistas e ambições desmedidas. Seu legado, indelével, continua a inspirar a busca pela excelência, a exploração do desconhecido e a busca por um mundo onde as fronteiras sejam desenhadas não pela separação, mas pela compreensão mútua e pela coexistência pacífica. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.